Ok, pais e irmãos. Teste de matemática. Isso pode ser verdade. Ou isso é balela? Isso é mentira, isso é enrolação. 1 mais 1 pode ser maior que 2. Gostei disso. 1 mais 1 pode ser maior que 2. Mas na matemática divina, 1 mais 1 é maior que 2. E nós vamos falar sobre isso. 1 mais 1 é maior que 2. Eu vou além. 1 mais 1 precisa ser maior que 2. Eu vou além. 1 mais 1 tem que ser maior que 2, Ana. 1 mais 1 precisa ser maior que 2. Se não for, tem algo para se pensar. Algo. Como é, querida? A matemática relacional não está batendo. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta. Tirando filhos, lógico. O que você tem hoje? Tirando filhos, lógico. Você não teria filho sozinho. Ok? Simples assim. E é interessante, né? Porque quando os casais chegam ao consultório, precisamos lembrar eles que aquele filho, o Joãozinho, que ele e ela amam tanto, só existe por causa do outro. É interessante porque os casais, na raiva, na ira, no ruim que vem arrastando, acabam esquecendo esse detalhe que é fundamental. Me diga o nome do filho. Mateus. Mateus. Você gosta de Mateus? Amo. Ok, não vou entrar mais, já matou. Ama Mateus. Pois Mateus, sem Ana, não existia. Não existia. Acho que nem eu. Não existia. Eu vou ficar no Mateus, eu não vou entrar em você. Mateus não existia, tá? Só aí eu já preciso dar um olhar especial a essa pessoa. Foi essa pessoa que trouxe Mateus. Foi Dilane que me deu Morena. Por tabela me deu mais 2 também. Entende? Mas só nisso já é alguém. Não existiria Diogo sem Paulo. Tu sabe. Agora eu quero falar de Diogo. Mas Diogo e Felipe sem Paulo. Não existiria. Existiriam outras coisas. Entende? Mas não existiria. Querida, desculpa. Bom, alguém já comeu pão seco? Vocês gostam de coração. Eu não estou falando para matar a fome. Ele desce meio ruinzinho, né? Ele desce meio travadinho, não é? Agora, com a manteiguinha. E aí eu vou acrescentar, lógico, para puxar minha corda, eu vou acrescentar que ele está quentinho, tá? Tá certo? Aquele pãozinho, tá bom? Então, 1 mais 1 é maior que 2. Come manteiga. Só manteiga. É só sebo. É só sebo velho. É só ranço na boca. E o pão nós acabamos de falar. Quando eu junto, eu me alimento. Eu me alimento. E é gostoso. Entende? Azeite. Azeite. E bicarbonato. Quando eu junto eles, eu faço. Desculpa, não é isso aqui agora não. Quando eu junto eles, eu faço uma mistura que pode limpar muita coisa. Ele faz limpezas profundas. Isso eu descobri com a minha mulher. Mas bicarbonato e azeite. É vinagre? É? Desculpa. É vinagre. Desculpa, é vinagre. É vinagre. Tá vendo? Dilane precisa estar aqui.
Vinagre e bicarbonato, é isso. Me dá uma limpeza profunda. O que é que eu estou querendo dizer? A junção é rica, a junção me faz maior, a junção me faz melhor. Entende? Então, 1 mais 1 é maior que 2. Servindo juntos, missão e propósito como casal. É sabido que 2 pedreiros, isso é estatística, tá? Trabalhando juntos, em geral, eles realizam o mesmo serviço em menos tempo do que um só pedreiro trabalhando em turno dobrado. Eu estou fazendo a obra de fachada do meu prédio. E é interessante como eles trabalham se divertindo, sabe? Porque eu escuto as músicas agora, estão chegando lá em casa, sabe? Está chegando fundo, está chegando forte. E as conversas e as piadas, ouço tudo. Agora é interessante, eu fiquei pensando, se tirar um homem daquele, aquilo vai ficar tão entediado, que é só sol no coco. É um trabalho duro, é um trabalho pesado. Aí eu fiquei pensando, sabe? Os dois juntos são 2, no andaime. Com certeza eles produzem mais do que se eles estivessem em lugares separados. E eu não posso esquecer isso. Eu não posso esquecer isso no meu casamento. Vamos pensar agora, então, a união de 2 partes não resulta numa soma simples, mas numa entidade, é uma coisa maior. Tem uma coisa aqui, maior do que os 2. Entende? Uma entidade que se forma nessa relação. Então, com significados e forças próprios. Vamos lá, fora os filhos. Vocês teriam metade do que tem hoje? Tira Maíra. Não tem Maíra. Não conheceu Maíra. Não conheceu Maíra. Acabou-se. Tu teria metade do que tem hoje? Vamos pensar intelectualmente, vamos pensar fisicamente, vamos pensar financeiramente, vamos pensar emocionalmente e vamos pensar espiritualmente. Teria? Falem sério. Vocês teriam metade, porque se não fosse outro seria metade, do que tem hoje. Então diga para você, eu tenho uma vida emocional hoje, porque eu tenho uma minha companheira do meu lado. Eu tenho uma vida espiritual hoje, porque eu tenho esse companheiro, esse homem do meu lado. Eu tenho uma vida material hoje, eu tenho alguma estabilidade hoje, porque eu tenho essa pessoa do meu lado. Eu preciso estar me reforçando esses parâmetros para eu acreditar, para eu confiar, para eu continuar colocando as minhas forças nessa entidade. Entende? Porque senão eu esqueço. Como as pessoas esquecem dos filhos. Elas esquecem dos filhos. Que tem uma parte do outro literal, está na cara. Dilane tem o terceiro peito, Morena tem o terceiro peito, a gente brinca, que ela tem um sinal igualzinho a mim. Está lá, não tem, é meu, não é de ninguém, é meu. Entende? Então, você precisa relembrar, se isso for verdade, que eu não teria metade do que eu tenho hoje depois de uma vida relacional. Lembra disso. Apesar de, antes que vocês pensem, já deve ter pensado, ou falem, apesar de, eu não teria metade do que eu tenho hoje. Vamos pensar em mim, eu vou falar de mim, tá? Primeiro que eu não teria feito meu curso, que para mim é tão importante. Porque primeiro, eu sabia que depois que eu me aposentasse, eu não teria profissão. Eu era militar. Eu não tenho como ser militar. Primeiro com essa cara, impossível, né? Mas eu não teria como trazer o militarismo para fora da fábrica, tá? Então eu precisava de uma profissão.
Qual foi a profissão? Eu fui apresentado por Dilane. Eu comecei a me interessar pelos livros dela. A gente começou a dar aula de casais. Eu já comentei, né, que eu era o marido da psicóloga. E aquilo era ruim. Mexeu, machucou. E aí eu resolvi fazer psicologia. Então hoje eu devo a minha profissão que eu tenho hoje a ela. Como é que eu ia ser apresentado à psicologia? Não teria. Não teria. Talvez fosse para outro curso. Não sei. Nem sei se eu faria outro curso. Para quê? Para quê? Porque lembra que a psicologia veio para trabalhar com casais. Eu não me formei psicólogo para ser psicólogo clínico. Eu virei psicólogo clínico por tabela. Mas a ideia era trabalhar com casais. Desde o início. Desde que eu fiz vestibular. Era um casal de cristãos que trabalha com casais. Essa era a ideia. Então eu não teria isso. Quer ver outra coisa? A capacidade de dizer não. Isso é tão bom. Isso foi tão importante. Porque eu venho de uma família que ninguém falava, lembra? Ninguém falava, as pessoas ficavam de mal. Uma vez eu fiquei de mal do irmão 2 anos. É possível. Na mesma casa. Os tratamentos, as falas eram burocráticas. Ou se não, usava outro irmão para comunicar. E era engraçado, porque tu falava aqui, o outro estava aqui, o de mal estava aqui, tá? E tu falava com o outro como se o outro fosse moco. Ou moco não, pode dizer não. É deficiente auditivo, desculpa. Aí, desculpa, não pode não. Aí, entende? Aí eu falava aqui como se o outro não... E o abestado do outro, que ficava fazendo a interlocução, ele ainda repetia para o outro, como se o outro não tivesse escutado. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Então não se dizia não. Aí eu estou apresentada a Dilane. Eu acho que eu levei uns 5 não assim num dia. Numa sequência. Eu digo, que diabo é isso? Essa mulher é louca. Ela fala demais. Ela fala tudo. Por que tem que falar tudo? Eu venho de uma mãe que não falava, né? Minha mãe era do silêncio, aguentava tudo. Entende? Então, e aí eu não posso, lógico, eu fui apresentado à igreja por conta de Dilane, né? Eu não era cristão, e eu fui apresentado à igreja. E aí isso aqui é um mundo de coisas que me aconteceu por conta da igreja. Pessoas especiais. Como é que eu poderia conseguir? Como é que eu poderia ter um abraço de colchão desse livro? Eu não teria. Entende? Eu não teria. Então nem vou entrar nos meandros, as pessoas especiais, as figuras que me acrescentaram há tantos anos na minha vida. Entende? É a igreja. Para mim, o local mais especial da minha vida. E veio por Dilane. Teria conhecido? Provavelmente não. Trabalhava para o lado de lá. Como é que eu ia conhecer a escola da Bíblia? É muito improvável. É muito improvável. Entende? Eu estava numa vibe de católico não praticante. Né? Hã? Confortável, estava bem. Então é só para nós pensarmos que... E eu acho interessante fazer esse movimento agora, eu queria que vocês fizessem. O que é que eu tenho do outro, sabe? O que é que o outro me acrescentou? O que é que eu ganhei nessa relação? Porque senão, na hora dos problemas, e que eles vêm, e talvez já tenham vindo hoje, já deu tempo. 2 horinhas? Ah, minha filha, dá para ter uns 2 ou 3. Dá para ter uns 2 ou 3. Então, na hora dos problemas, eu preciso lembrar disso para fazer memória, sabe? Para fazer memória, memória de relação, memórias boas. Memória que quando vem um problema, ela vai contrabalancear ou ela vai ganhar. Apesar disso. Apesar disso. Tá certo? Então, vamos lá, Eclesiastes. Melhor é serem 2 do que 1, porque maior o pagamento pelo seu trabalho. Se caírem, 1 levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa passagem é muito crua, né? Muito direta, é muito
Escutei muito. Melhor, porque, olha, é interessante, né? Porque esse melhor para a gente não é o melhor da tradução, tá? Não é o melhor do hebraico. Esse melhor é agradável. Não é só melhor. Não é só melhor um pouquinho. Não é só melhor um tantinho estar junto do que só. Olha o melhor. Ele é agradável, ele é excelente. Ele me é valioso. Ele me é conveniente. Ele é próspero. Então não é qualquer melhor, né? É muito melhor. É muito melhor estar junto. Eu não tenho saudade da minha vida de solteiro. Não tenho saudade da minha vida. Primeiro que eu nem lembro, né? Eu já tenho 10 anos a mais do que a minha vida de solteiro, de casado, né? Então, é muito melhor. É muito mais rico. É muito mais engrandecedor. Me faz um homem muito melhor do que quando eu era solteiro. Ou seja, a aula aqui, vê se eu estou entendendo, Rodrigo. Quando eu lhe vejo aqui, tem Maíra aqui, né? Ou seja, tem Maíra aqui. Mesmo não estando aqui, eu vendo. Perfeito. É isso. É isso, sabe? É uma presença, mesmo não estando presente, é isso? Está lá, né? Suporte. O que é que você pensou em suporte quando você trouxe a palavra? O que é que você pensou exatamente? Me dá um exemplo. A base. Também aprofunde. Continuando. Pagamento, a recompensa, né? Foi escrito pelo sábio Salomão. Enfatiza os benefícios da união de apoio mútuo. Apoio mútuo. Aí aqui está uma pergunta. Você apoia o outro, mesmo não tendo ganho direto naquilo? Você apoia o outro porque é importante para o outro, porque você sabe que o outro, sem você, não faria aquilo. Entende a minha pergunta? Agora eu estou jogando um olhar para o outro. Tá? Para o outro. Entende? Porque isso é muito importante, tá? Isso que a Ana trouxe, tá? Essa base. É eu saber que o outro está comigo, mesmo quando não é legal para ele, mesmo quando ele não concorda com tudo, mesmo quando ele não gosta. Eu estava lembrando com o Dilane essa semana que minha mãe passava a semana em casa e no domingo à noite ela tinha uma visita a uma prima que ela amava, né? Não me pergunte quanto tempo eu fiz isso, porque eu descobri porque eu era menino que tirava férias num bairro de Fortaleza. E eu tinha saudade da minha mãe e não voltava. Eu passava 30 dias, morrendo de saudade da minha... Só para ter uma ideia, como o mundo infantil ele é meio disforme, né? Ele é meio sem forma, né? Porque depois eu descobri, era um bairro. Era um bairro. Eu tirava férias num bairro, morrendo de saudade da minha mãe de vê-la. Então não sei quanto tempo. Mas eu me lembro que domingo à noite eu era o escolhido. Também não me pergunte por quê, que eu não sei responder. Mas todo domingo à noite, final de noite, lá e vai. Eu me preparava. Aí eu ia com a minha mãe. A gente ia andando. Era um pedaço, dava uns 15, 20 minutos. E eu ficava lá umas 2 a 3 horas. Imagina, uma criança, não tinha ninguém, nenhum coleguinha da família. Porque as meninas não queriam nada comigo, bater papo comigo, que eram as filhas dela. E o menino, a distância era muito grande. Então ele era muito, muito, muito pirralha. E eu me lembro que eu ia, e talvez eu tenha perguntado à minha irmã, não dá para trocar os irmãos, os filhos, né? Só tem mais 4. Vamos revezar, mas enfim, era só eu que ia. E sabe, interessante, porque aquilo era para ela, não era para mim. Porque era muito ruim, gente. Era muito entediante. Era muito entediante. Mas sabe o que é interessante? Aquilo gerou uma ligação com a minha mãe que nenhum dos meus irmãos tinham. Aquilo gerou gerou um efeito entre eu e ela. Aquilo gerou uma coisa da gente, sabe? Era um momento nosso. Para mim era ruim. Mas era um momento nosso. E a gente conversava, e a gente ia, e ficava naquelas horas. E eu tinha um código com ela, que eu não estava aguentando mais, quando chegava a determinada hora, aí ela vinha embora comigo, enfim.
Então é só para pensar que apoio, eu não tenho que gostar, aquilo que você estava falando, tá? Eu não tenho que estar afim, talvez eu não tenha nem que concordar, eu só tenho que apoiar, eu só tenho que estar junto. Não me exija cara linda, não me exija risinho, mas estou aqui. Entende? Ontem nós recebemos uma pessoa em casa. E foi muito bom. A Dilane. Foi ótimo para ela. Ela conversou com a irmã, bateu papo. Foi muito bom. Sabe? E para tu? Para mim foi ótimo apoiá-la. Eu ajudei a limpar a casa. Eu tive que dar 2 saídas para comprar coisinhas, comidinhas, visita, né? Coisinha diferente. O que eu quero dizer com isso? Não é um peso. Eu fiz e faço de novo se tiver outra visita hoje. Entende? Mas eu preciso pensar que nessa relação, eu diria que boa parte das coisas que eu vou fazer, eu não tenho que gostar. Primeiro, tá? Eu sou de uma fibra que gostar é ótimo. Quando eu estou fazendo algo que gosto, é maravilhoso. Mas eu tenho, na minha cabeça, a maioria das coisas que eu faço, eu não gosto. O que não significa que eu não vou fazer. O que não significa que eu vou fazer mal feito. Eu não fiz cara feia. Entende? Fale. Aí, tá vendo? Gerar crédito para a próxima visita. Sentiu a tática? Sentiu a tática? Olha o crédito, olha o banco. Entende, gente? Então, isso é apoio. Apoio não é gostar. Apoio não é estar rindo. Apoio não é estar saltitando. Não tem que ser bom para mim. É bom para mim porque está sendo bom para o outro. Não, vassoura não. Sem vassoura. Alguém levantou. Quem foi? Oh, desculpa, querido. Fala. Esse é o ponto. O ponto é ela. O ponto é ela. O ponto é saber que era algo para ela. Entende? E nisso eu estou ganhando. Eu passo a gostar. É bom. Entende? Esse é o ponto, tá? Então, a união de 2 pessoas torna a vida mais fácil. É mais fácil. Mais fácil. Estatisticamente, se vive mais casado. Estatisticamente, o casado tem mais saúde. Viver a 2 é mais fácil do que viver sozinho. Ok? Torna a vida, e que a força da comunidade, os 2 é vital para superar os desafios. Benefício, colaboração, trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto. Aí eu pergunto, você trabalha em conjunto com seu cônjuge? Você trabalha em conjunto? Isso é importante. Trabalhar em conjunto. É mais produtivo e traz melhores. Apoio. 2 pessoas que trabalham juntas têm uma recompensa maior do que uma sozinha. Ajuda, conforto em situações difíceis. Ok? Então pensa nisso. A minha vida é melhor do que quando eu estava solteiro. Tá? Eu venho de uma família de codependentes, né? Já falei, meu pai era alcoolista. Então, até hoje eu lido com isso. Então, trazer Dilane para a minha vida é muito rico, sabe? É muito rico, entende? Então, pensa nisso, sabe? Você queria continuar sendo o que você era quando solteiro? Eu não queria. Eu ouvi nem eu, não foi? Falando até aqui, lembrando que eu pensei em 3 bases, tá? Primeiro, na igrejinha, dentro de casa, tá certo? Depois, pensando na igreja, esse trabalho juntos, tá? E depois pensando no reino, tá? Então, o tempo inteiro a gente vai pensar, vai trafegar em cima dessa nuvem, tá certo? Agora eu queria falar um pouco de dons, rapidinho, tá certo? 1 Pedro fala, ora, a fim de que todas as coisas estejam próximas, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu ouvi uma coisa que eu achei uma figura muito interessante, que o amor,
Imagina que é um pano, uma lycra de bem elástica, né? E ela vai empurrando, sabe, o pecado. Eu achei isso muito interessante. Ela vai empurrando o pecado, entendeu? Ela vai empurrando o pecado. Por quê? Olha o que ele diz. Porque o amor cobre multidão de pecados. Então, para cobrir os pecados, o amor tem que ser elástico. Então, papai, o que tu amou até agora não é suficiente. Porque ela vai continuar pecando. E teu amor precisa continuar esticando. Entende? Eu achei muito interessante, muito emblemática essa figura na minha cabeça. Então, por mais que você amou até aqui, não é suficiente. Precisa de mais. Por quê? Porque o pecado vai continuar. Entende a figura? O pecado vai continuar do outro. Então, esse amor não pode parar, senão ele não vai cobrir. Então, por isso que o amor, ele cobre multidão de pecados. Então, imagina que é um pano, e ele vai, e ele vai, e ele vai, e ele vai. Sabe, para mim isso é muito, muito emblemático. Então, sede mutuamente hospitaleiros. Ah, mas eu não gosto de receber gente. Tá, mas ela gosta. E a casa é uma só. E agora? A casa é nossa, além dos filhos. E agora? Como é que vai ser? Pedro está me chamando a ser hospitaleiro. Receba as pessoas. É importante receber as pessoas. Se for dado por uma democracia, quem manda três não manda mais que um. Três não manda mais. Se ela gosta, Jesus gosta, quer você fazer que não? Ótimo, gostei. Então, lembra, tu não tem que estar rindo, tu não tem que estar pulando, tu não tem que estar... Êêêê! Se tu não quer receber. Mas, tu tem que ajudar, tu tem que ser companheiro, tu tem que cooperar, tu tem que comprar coxinha, papai. E vai andando, é bom ir andando, de carro é muito rápido. Vai andando, porque aí tu vai pensando, rapaz... isso é bom para mim, eu não sei para quê. Mas ganha pelo menos na andada, no cardio. Vai fazer o cardio. Entendeu? Faz o cardio. Porque agora eu descobri que eu não ando com cachorro, não. Eu faço cardio com cachorro. E dá-lhe o cardio, dá-lhe o cardio. Uma vez uma senhora andando comigo, seu cardio é muito bom, né? Oxi, por quê? Eu só lhe vejo toda hora rodando esse negócio aqui. Então, papai, vai andando, que aí teu cardio vai melhorar. Então, tu ganha alguma coisa. Antônio, desculpa. Quantas, Antônio? Quantas meninas? 10. Ah! Engraçado, eu soube, eu fiz na minha cabeça 4, não sei porquê. 10. Sim. Mas era para abrir espaço para... A hospitalidade foi tão grande que ele tinha que sair de casa para abrir espaço, tá? Isso. Olha aí, tá vendo a hospitalidade? Até sair de casa pode ser hospitaleiro. Sede mutuamente... Sem murmuração, viu? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros da multiforme, ou seja, a multiforme graça de Deus é feito aqui nessa fala através dos dons que Ele dá. Se alguém fala, fale com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus sopre. Para que todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A quem pertence a glória. Então, primeiro, aquele amor intenso que eu falei, né, o amor tolerante. Porque lembra da larga para cobrir o pecado, né? Ele tem que perdoar, conviver, reconciliar, pacificar. Senão não vai conseguir, tá? Ele vai parar. Se eu não tiver o perdão, se eu não tiver a reconciliação, tá? Se eu não saber que esse papel de estar cobrindo o pecado é de um ou de outro, depende do momento, só lembrando, tá? Não é só você que cobre o pecado do outro com seu amor, mas o outro também cobre os seus pecados com o amor dele. Não é isso?
Então, por quê? Que o pecado não seja alastrado. O amor é para ser alastrado, tá? É para ser alastrado. O pecado não. Esse é o ponto dessa passagem. Então, cada um recebeu o dom, é uma vontade de Deus, é o Espírito Santo que dá. E o que é um dom? É um presente, uma habilidade, capacidade que dá para que possa servir o outro. Servir o outro. Aí eu pergunto, qual o seu dom? Qual o seu dom? Qual o seu dom? Se você não sabe, uma boa dica é perguntar ao outro. O outro pode lhe ajudar a dizer qual o seu dom. Tá certo? Dentro do casamento. Então são muitas formas dos dons, né? Vários tipos, e é um bom mordomo, né? Um bem precioso na mão de Deus. Ok? Ok. Os dois tipos de dons, tá? Rapidinho. Então os miraculosos, línguas, interpretação de línguas, profecia, cura, milagres. E os eclesiásticos. São mais os nossos. Hospitalidade, generosidade. Generosidade. Ela é generosa, você não é. E aí, vai embarrear? Pensar em dinheiro dentro de casa. O dinheiro é um só, pelo menos deve ser, né? E aí, vai embarrear? Vai lembrar ela as contas? Quando ela está querendo ser generosa? Ensino, exortação, tudo isso lembrando que os dons eclesiásticos é para o funcionamento regular da igreja. Tá certo? Então lembra, os dons, eles devem ser usados para servir na igreja. E lembra, você precisa ajudar o outro a ajudar a igreja com os dons que ele tem. A gente está falando da hospitalidade, mas é só um exemplo, né? Mas você precisa cooperar com isso. Porque não dá para ser hospitaleiro, um casal, só um ser hospitaleiro, né? Não dá. Não dá. Ou você vai sair toda hora de casa, quando ela vai receber alguém, e não vai fazer nada. Fica feio. Fica pesado. Fica estranho. Não é? Fica estranho. Romanos, ele continua falando de dom, mas eu quero pular essa parte, tá? Eu quero chegar em Áquila e Priscila. Ok? Joga mais de 2 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, tá? Primeiro, a colaboração com o apóstolo Paulo e seu papel no ministério cristão, né? Destaca a fé e a coragem de Priscila e Áquila, bem como sua dedicação ao rei. Olha lá em Romanos. Saudai, Paulo falando, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha aqui, que lugar desse casal, né? Meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Ele não entra em detalhes, mas eles correram risco de morte por Paulo. Por ele, especificamente. Você acha que Áquila teria como Áquila colocar a cabeça dela em jogo por Paulo, no período daquele? Teria? Vocês acham que teria? Se ela quisesse, eu vou ser Marte de Paulo. Você acha que ela conseguiria isso? Ele conseguiria falar isso de Áquila? Ou talvez até do próprio, né? Talvez de Priscila também. Vocês acham que ele conseguiria? Não. Pouco provável. Pouco provável. A força de um casal é muito diferente de individual. É muito diferente. É muito diferente. Entende? E ele continua. Os quais pela minha vida arriscaram, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Por quê? Pensa no reino. O que eles fizeram por Paulo
teve repercussões no reino. Porque se Paulo tivesse morrido, com certeza ele não teria, várias igrejas de gentios não teria recebido o evangelismo, a missão de Paulo. Um casal. Ele não especifica mais, é só para nós pensarmos como um casal pode ser forte. Quando ele está unido. Quando ele está unido. Agora, quando ele não está unido, papai, eu lhe digo que eles são, 1 mais 1 é menor que 2, tá? 1 mais 1 é menor que 2. Unido. Unido. Unido nós somos fortes. Saudar igualmente a igreja que se reúne. Alguém já fez algum trabalho em casa? Dá para fazer um trabalho em casa sem os dois estarem juntos? Dá não, pai. Dá não. Dá não, porque vai ficar pesado. A cara dele vai espantar os que vão chegar. A cara dela vai espantar os que vão chegar. Só se faz um trabalho em casa se forem os dois juntos. E eles fizeram. Tá? E eles fizeram. Eles participaram da segunda viagem missionária de Paulo. Né? Paulo ficou ainda muitos dias... Olha aqui, tá? Aqui ele não diz onde estava, né? Não. Agora aqui ele já está em Corinto. Por fim, despedindo dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça, porque tinha feito um voto. Vixe, Maria. Seu papel é instruir... Lá em Atos, lembra de Apolo? Lembra de Apolo? Seu papel é instruir Apolo, mostrando sabedoria e conhecimento das Escrituras. Nesse meio tempo, ele já estava em Éfeso. Ou seja, eles estavam juntos, eles estavam viajando juntos com Paulo. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, não era qualquer um não, tá? Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de... Aí Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho. Então, discretos, né? Discretos. Não expuseram Apolo. Discretos, chamaram no cantinho. Quando ele resolveu percorrer a Caia, Apolo, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muitos aqueles. Olha o trabalho de reino que eles fizeram. Olha o trabalho de reino, um casal. Auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder, Apolo convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Fala que eles receberam Paulo, né? Paulo passou a morar com eles. Né? Tinham a mesma profissão e Paulo passou a morar com eles. Então, gente, é só para nós pensarmos que nós juntos somos muito mais fortes, somos pessoas melhores, somos pessoas mais profundas, sabe? Somos pessoas mais espirituais do que sozinhos. Então não posso ter saudade da minha solteirice.